WW voltando no intervalo com a nossa Thaís Herédia juntando-se a nós, vocês vão logo saber por quê. Nós vamos falar de G20, mas guarda, a Thaís já vai pegar o programa logo, vai ficar com ela. Nessa abertura da cúpula do G20, o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, criticou excessivos gastos militares ao redor do planeta, criticou também a paralisia do Conselho de Segurança da ONU, incapaz de dar um jeito nos atuais conflitos armados. Confira e a gente volta com a Thaís. O chanceler brasileiro defendeu que o G20 assuma um papel de mediação de crises internacionais, já que consegue reunir países de lados opostos dos conflitos na mesma mesa. A fala de Vieira segue a linha do governo federal, que defende uma reforma nos mecanismos de governança global. Essa é uma das prioridades da presidência brasileira no G20. As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. O ministro também criticou a cifra de 2 trilhões de dólares anuais depositada em gastos militares, em contrapartida, os baixos aportes feitos em ajuda humanitária e no combate às mudanças climáticas. Segundo dados apresentados por Vieira, os recursos direcionados à assistência social e ao desenvolvimento sustentável são apenas 3% do total do que se gasta com armas. Se a desigualdade e as mudanças climáticas de fato constituem ameaças existenciais, não consigo evitar a sensação de que nos faltam ações concretas sobre tais questões. Sobre a posição brasileira diante das tensões globais, o chanceler disse que o país rejeita a busca de hegemonias e conclamou os demais integrantes do G20 a reiterar seus compromissos perante a ONU. Nossas diferenças devem ser resolvidas ao amparo do multilateralismo e das Nações Unidas, utilizando como método o diálogo e a cooperação, rejeitando publicamente o uso da força, a intimidação, as sanções unilaterais, a espionagem, a manipulação em massa das mídias sociais e quaisquer outras medidas incompatíveis com o espírito e as regras do multilateralismo como meio de lidar com as relações internacionais. Como vocês viram até agora, declaradamente o maior foco do Brasil nessa reunião do G20, o Brasil está presidindo o grupo, gostaria de reiterar aqui, é tratar da governança global, mas há uma série de outros assuntos de muito interesse para nós também sendo abordados e um resumo, uma aulinha na verdade, sendo a Thaís, é uma aulinha, é a Thaís que faz a aula agora, o que mais está ali em jogo para nós, Thaís? William, boa noite a todos aqui. Ontem nós tratamos aqui rapidamente de um dos pontos da pauta econômica do Brasil, que já está em debate já há algum tempo, que é o chamado protecionismo verde. É um nome novo que se dá para as medidas que têm sido adotadas por países sob o argumento da proteção ambiental. Vamos dar uma olhada aqui nesse debate que vai se dar nas reuniões do G20, não só dos chanceleres, mas aquelas também que reúnem os ministros de finanças e outros setores. Então, vamos lá. Protecionismo verde. O argumento dele para medidas protecionistas é, claro, o meio ambiente. Então, a proteção, os países adotam proteção contra empresas e setores e indústrias que são emissores de carbono. E como é que fazem isso? Ou através de subsídios para as suas empresas, as suas indústrias, os seus produtores, ou através de barreiras. Quais são as principais preocupações do Brasil hoje? A União Europeia e a Índia. A União Europeia adotou no ano passado, aprovou em 2022 e começou a adotar no ano passado um complexo sistema de proteção e de imposição de barreiras a empresas emissoras de carbono. O Brasil foi bastante crítico a essa medida, ela começou a valer ainda com as empresas e as indústrias estabelecidas pela União Europeia vão ter que relatar as suas emissões. Agora, há uma reclamação forte da comunidade internacional de dizer
qual é o critério? Quer dizer, para se adotar uma medida baseada no controle de emissões de carbono, quem é que vai dizer o quanto é a emissão de carbono que precisa ser regulada ou não? Então, eu conversei, William, mais cedo, com setores da agricultura, com gente envolvida no comércio internacional, e a discussão estão usando o argumento da proteção ambiental como desculpa para aumentar a proteção numa onda protecionista que já está no mundo. Então, um lado é a proteção ambiental, outra é a questão, por exemplo, da segurança alimentar. Então, o agronegócio brasileiro está bastante preocupado com a questão da União Europeia, que se insere também na discussão com o acordo do Mercosul, e com as medidas que a Índia vem adotando, por exemplo, com relação ao arroz, segurando a produção de arroz, que faz os preços subirem e tudo mais. E açúcar. E açúcar, né? Thaís, obrigado. Você está ligando as duas coisas. Nós estamos ligando a questão da governança global e o fortalecimento de instituições multilaterais e, ao mesmo tempo, o que realmente está acontecendo nos afeta diretamente. O que esperanças a gente tem? O Rubens já havia abordado isso anteriormente, no final do primeiro segmento, Lorival, que se estabeleça um regime de governança global. Eu, particularmente, acho isso tão fora da realidade. Vou falar de forma bem concreta, né? No discurso do Mauro Vieira, mais uma vez, o Brasil critica o uso da força bruta, da força militar e o que eles chamam de sanções unilaterais, né? E, ao mesmo tempo, defende a soberania. Bom, vamos ao concreto. A Rússia invadiu a Ucrânia, violou a soberania da Ucrânia. Qual é a solução que o Brasil propõe? Governança global. Não pode conter o exército russo com força militar. Não pode sequer impor sanções contra a Rússia, né? Sanções que, por exemplo, acabaram com o apartheid na África do Sul, quando o mundo inteiro se mobilizou contra o apartheid. Por que as sanções não estão funcionando a contento contra a Rússia? Porque países como o Brasil furam as sanções, elevaram as importações dos produtos russos, aproveitando a falta de isso, aproveitando que a Rússia tem menos destinos agora e com uma atitude mercantilista, permitindo a Rússia, enviando dólares para a Rússia matar ucranianos. Assim como a China, a Índia, o Irã estão fazendo a mesma coisa, países africanos e assim por diante. Então, quer dizer, o que o Brasil propõe, ele acha que assim, o fórum do Conselho de Segurança não está funcionando, então vamos para o G20. Né? Assim, quem sabe aqui no G20 todo mundo consegue conversar. Foi isso que aqui a gente está todo mundo conversando. Então tá bom. Então o Lavrov, né, quando vai para Nova York, ele tem uma posição. Quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele muda de posição, porque agora ele está no G20. Quer dizer, os países, eles carregam consigo os seus interesses, onde quer que eles vão. Então, o problema não é o fórum, não é o formato da reunião, não é se tem, se tem X números com países com poder de veto, com cadeira permanente. Os países não vão abrir mão do seu poder, ainda mais no momento em que há uma divergência de interesses, um conflito de interesses, exatamente porque existe tanta disputa, tanto conflito de interesses, é que a questão não é de governança, a questão é a realidade. Esse é o ponto. O Rubens já indicava que os Estados Unidos aparentemente manifestam uma alteração na posição tradicional deles em relação, por exemplo, à reforma do Conselho de Segurança, porque sabem que isto não vai acontecer. Agora, Rubens, eu passo a seguinte proposta, a sua avaliação. Por que insistimos tanto em algo que aos analistas internacionais parece tão distante, quase impossível de ser atingido? Um tipo de reforma de instituições multilaterais que desse a elas o bite, como se fala em inglês, a mordida de impor qualquer tipo de conduta, e não focamos nisso que a Thaís estava nos colocando, que nos pega diretamente. William, o Brasil propôs, como presidente do G20, propôs 3 temas para discussão durante esse período até o fim do ano. A governança é o terceiro tema. O primeiro e o segundo tema
são muito importantes. É o tema da sustentabilidade, com os problemas que foram mencionados pela Thaís, e a questão da transição energética, e uma outra coisa que é muito importante, porque inclusive é a agenda interna do governo, que é uma aliança global para diminuir as desigualdades, contra a pobreza, contra a fome. Esses dois outros temas vão ser discutidos hoje. Foi discutido essa questão do Conselho de Segurança, porque deve ter havido também a inclusão na pauta da questão das duas guerras. Eu imagino que foram discutidas lá. E aí, dentro desse contexto geopolítico, é que se discutiu essa questão da governança. E todos sabem lá que esse discurso é retórico. Mas, do ponto de vista do Brasil, como presidente do G20, o que interessa é avançar nos outros dois temas em que a gente tem contribuição a fazer, a gente tem poder, tem presença internacional. O Brasil não tem força para mudar, ajudar a mudar a governança global, porque isso depende de forças muito maiores do que a nossa. A gente tem que saber a limitação que o Brasil tem para certas áreas. Agora, isso não impede o discurso, a retórica do governo. Agora, o que interessa para nós durante esse ano são esses outros dois temas, em que nós temos contribuição a dar, e são coisas importantes. Essa aliança global contra a desigualdade é uma ideia importante, porque nós estamos vendo em todo o mundo, desde os Estados Unidos até os países menos desenvolvidos, o crescimento da desigualdade. Nós estamos vendo isso em todos os países. E haveria interesse numa liderança, aí sim, porque o Brasil não pode liderar a paz, a segurança, que são as definições da ONU. Não tem condição de fazer isso. Agora, a gente tem capacidade de influir na questão da sustentabilidade, na preservação da floresta, nessas questões econômicas que a Thaís mencionou, mas isso vai ser discutido no outro grupo, no grupo de ministros da Agricultura. Não vai ser discutido nesse grupo. A discussão nesse encontro de ministros do exterior é uma discussão política. E aí a ênfase nessa questão da segurança que o Mauro Vieira deu, eu acho que para fins, inclusive, internos aqui, porque todo mundo sabe que essa posição não tem condição política de avançar. Deixa eu passar o Daniel. William, acho que só uma observação muito importante de fazer. É claro que quando a gente fala de reforma da governança global, a ênfase maior é dada à ONU, mais particularmente ao Conselho de Segurança. Isso é o que vem à cabeça de todo mundo. Mas não se trata só disso. A gente está falando de OMC, de FMI, de Clube de Paris. Por exemplo, o que a Thaís colocou ali, e é importante reconhecer que a União Europeia está, logicamente, na vanguarda do combate às mudanças climáticas, mas também tem muitos interesses protecionistas. E isso se confunde muito com essa agenda verde da União Europeia. Então, quando a União Europeia estabelece algum tipo de barreira para produtos que se confunde com protecionismo, que as coisas não são excludentes, ela pode realmente estar preocupada ali com questões de desmatamento no continente, aqui na região sul-americana ou no Brasil em particular, mas isso se confunde também com protecionismo. Para quem o Brasil pode recorrer? Adianta hoje em dia recorrer ao OMC? A OMC não tem hoje um sistema de solução de controvérsias funcional. Por quê? Porque os Estados Unidos barraram a indicação de novos juízes do Tribunal de Apelação. Então, a OMC está paralisada. Clube de Paris, por exemplo. Hoje, a China, que é uma das maiores credoras, talvez já seja a maior credora dos países emergentes, não faz parte do Clube de Paris. Então, adianta você ter o Clube de Paris tal como ele é hoje? Aí vem uma terceira pergunta. O FMI, por exemplo, tem cotas. Hoje, quem manda no FMI é basicamente os Estados Unidos e a União Europeia, um pouco o Japão também. E isso não corresponde mais com a proporção do PIB mundial. A China não está representada ali. Se o sistema não for reformado, e aí longe de dizer que o Brasil vai conseguir, que o G20 vai conseguir, mas se o sistema não for governado, um outro sistema emergirá com uma participação crescente da China.
Então, acho que é de interesse de todo mundo ali se discutir, tentar chegar a mínimos pontos de convergência, porque se o sistema também não for reformado, outro sistema emergirá, talvez de forma menos amigável aos interesses dos próprios países dominantes hoje. Érica, a Thaís está me pedindo a palavra. Eu queria só apresentar aqui uma contradição, e essa contradição ela reforça a dificuldade de se avançar nessa pauta, porque quando o G20 se coloca, o Brasil coloca ali como objetivo a desigualdade, a sustentabilidade, a globalização, ela gerou um enriquecimento, né? Os mais ricos ficaram mais ricos, mas, ao mesmo tempo, ela tirou milhões de pessoas da pobreza por causa da circulação e do crescimento do comércio, do acesso a produtos e por aí vai. E o protecionismo está longe de resolver a desigualdade. Pelo contrário, já está mais do que provado também que ele, economicamente, ele é contraproducente, ele não promove o crescimento econômico, ele não promove a geração e a distribuição de riqueza. Então, a discussão sobre o protecionismo, que agora ganha essa capa da discussão do protecionismo verde, vai se dar no âmbito da Organização Mundial do Comércio, e os relatos que eu ouvi hoje, de gente que está acompanhando junto ao Brasil, é de que vai ser uma reunião extremamente nervosa, porque é um pouco aquilo que o Lorival disse, nenhum país vai abrir mão, ainda mais num ambiente em que o protecionismo passa a ser uma política importante para proteger os países, enfim, a sua economia, a política pública do protecionismo, o Brasil também não está deixando de adotar o seu. Então, eu acho essa contradição entre, olha, queremos desigualdade, combate à fome e, ao mesmo tempo, vamos conviver com o maior protecionismo, vamos conviver com os países sem ter um ponto de convergência para continuar mantendo uma boa corrente de comércio no mundo, eu acho difícil. Lorival, há um ponto aí que está ligado à pretensão brasileira da reforma das instituições. Ela está diretamente ligada à questão geopolítica. No discurso de hoje, de abertura, no discurso de hoje de abertura do Mauro Vieira no Rio de Janeiro, ele é explícito em ressaltar o que o Brasil considera ser importante do fortalecimento de um regime multipolar verdadeiro. Alguns estão falando em multipolaridade e não mais em regime multipolar, dizendo a ordem multipolar já foi destruída. Nós estamos agora numa ordem de multipolaridade, às vezes próxima da anarquia, como a gente vê em alguns conflitos. Que esperanças o Brasil tem de, por exemplo, reformar instituições multilaterais, como o FMI, cujo papel na redução de desigualdades, como assinalava o Rubens, é grande, é forte, nesse contexto geopolítico? E embora o discurso ele fala muito de passagem sobre a questão climática e a questão da pobreza, quase todo o discurso é focado na reforma da governança global. Essa é a prioridade desse discurso de abertura, pelo menos, da reunião, né? Das três prioridades que o Rubens citou, nas próprias palavras do chanceler, ele resolveu abordar só essa terceira da governança. E você se lembra naquele discurso daquele secretário do Itamaraty de ontem também, esse era o destaque, a questão da governança. Existem mais, o chanceler falou hoje, existem mais de 170 conflitos. Foi um discurso de geopolítica e de uma proposta do Brasil de solução no escopo da governança, da qual a gente, como pensadores realistas, discordamos. Quer dizer, não vemos realismo nessa posição. Eu acho que nem no idealismo se sustentaria uma posição dessa, porque o idealismo não ignora as regras do balanço de poder no mundo, né? Então, assim, eu acho que a Thaís acabou pegando essa contradição, né? Como é que você propõe, até mesmo na solução da questão da pobreza, se você, ao mesmo tempo, é protecionista, quer eleger campeões, né, quer um Estado forte, enfim. Existem muitas ilusões aí nessas propostas e muita poesia e muita palavra vazia, na verdade, né? Então, um país como o Brasil, que não tem forças armadas, né, robustas, que não tem uma economia tão grande assim, que não tem comércio
que tem recursos naturais, é um país grande, mas que não tem esses outros vetores de poder, o que lhe restaria para exercer uma certa influência seria uma certa coerência, uma análise robusta, sólida, uma diligência bem feita dos problemas do mundo, uma compreensão forte, que, aliás, o Itamaraty teria, se não fossem os seus vieses ideológicos, o Itamaraty teria talvez até uma certa capacidade profissional de fazer essa análise, principalmente se aceitasse consultorias e outros especialistas para ajudá-lo. Mas, assim, o Brasil não tem nem sequer um discurso consistente, coerente. O Brasil se indigna e justamente com o que está acontecendo na faixa de Gaza, mas não se indignou com o que aconteceu na Ucrânia, que é parecido em termos de escala e do tipo de coisa que está sendo feita. Então, na falta dessa coerência, realmente o que fica com palavras vazias. Até uma frase, um trecho, um parágrafo no discurso de hoje do nosso chanceler, curioso quando ele descreve a situação internacional como sendo a oposição entre um norte unido por uma aliança militar, ele está se referindo à OTAN, e um sul caracterizado por uma zona desnuclearizada, cheia de acordos de cooperação. Eu queria encerrar essa parte, Rubens, lhe dando a última palavra, mas sou obrigado a cometer a descortesia e pedir que você seja muito breve, porque o nosso tempo está acabando, e perguntar a você, realmente, no resumo do resumo, o que o Brasil leva desse encontro? Eu acho que o Brasil, dentro da circunstância atual, na reunião do G20, ele continua reiterando suas posições, evitou a discussão sobre temas mais delicados que afetam a gente nesse curto prazo, e eu acho que ele acentua a percepção de que o que aconteceu depois da guerra, em 1945, com o liberalismo, com a criação desses organismos todos multilaterais, como o Daniel mencionou, o Fundo Monetário, o Banco Mundial, a OMC, que era o GATT na época, ela mudou totalmente. Por isso que há essa discussão hoje. Não se trata mais de liberalismo econômico, como a Thaís enfatizou hoje. O protecionismo existe em todos os países. As medidas da União Europeia, as medidas americanas contra a China, contra a exportação de certos produtos para os Estados Unidos. Então, o cenário global, essa nova economia, criou uma nova ordem econômica e é por isso que se discute essa questão da reforma. Agora, nós estamos começando a discutir, é muito difícil você avançar, porque ainda há interesses constituídos. Quem é que vai abrir mão do veto no Conselho de Segurança? Nenhum dos 5 países vai abrir mão. Então, a discussão se coloca porque realmente o mundo de hoje não é o mundo de 1945. Essa multipolaridade, os polos de poder que estão surgindo, sobretudo na Ásia, fazem um contraste com aquilo que foi discutido depois da guerra. Então, essa diferença é que gera essa discussão sobre a reforma geral das instituições que saíram depois da guerra. Rubens Barbosa, nosso ex-embaixador em Washington e Londres, nosso muito obrigado pela disposição de participar da roda. Boa noite, Rubens. Boa noite, obrigado, William. Obrigado a todos. Lorival, igualmente. Nós vamos tratar agora de Brasília. Obrigado pela participação aqui no WW.